Roberto Calvi e o Banco Ambrosiano. Em uma manhã de 1992, um carteiro começava sua rotina quando, ao passar pela ponte Blackfriars, em Londres, avistou um corpo que pendia da parte superior da estrutura. Após a polícia chegar, o cadáver foi identificado. Seu nome? Roberto Calvi, também conhecido como o Banqueiro de Deus, cuja morte até hoje é um grande mistério, com conexões sendo traçadas entre o Vaticano, os maçons e a máfia italiana. Neste vídeo, vamos conhecer a história de Calvi e o do Banco Ambrosiano. Já clica no botão do gostei e inscreva-se no canal. Agora vamos começar. Roberto Calvi nasceu em 1920 em Milão, Itália. Filho de um executivo da Banca Comerciale Italiana, seguiu os passos do pai ao se matricular na Faculdade de Economia e Comércio da Universidade Bocconi. Durante seus estudos, também participou ativamente da política universitária, liderando o escritório de imprensa dos grupos fascistas na época em que a Itália entrou na Segunda Guerra Mundial, em 1939. Calvi serviu no fronte russo e, ao final da guerra, foi contratado pela Banca Comerciale. Pouco tempo depois, um contato de seu pai o ajudou a conseguir um emprego no Banco Ambrosiano, onde sua carreira realmente começou a decolar. O Banco Ambrosiano, conhecido por sua identidade cristã e majoritariamente controlado pelo Instituto para as Obras de Religião do Vaticano, exigia um certificado de batismo para abrir contas. Este era um banco que promovia o crédito baseado em valores éticos cristãos. Mas essa perspectiva mudaria radicalmente com a chegada de Calvi. Aos 27 anos, já trabalhando no setor de banca exterior, ele explorou as oportunidades em paraísos fiscais e rapidamente ascendeu a chefe de operações financeiras. Durante esse período, conheceu Michele Sindona, banqueiro com laços com a máfia e membro da loja maçônica Propaganda Do, levando Calvi a também se tornar maçom. O tridente financeiro da Itália, composto por Michele Sindona, Roberto Calvi e Paul Marcinkus, estava no centro das operações mais sombrias do país. Sindona, um banqueiro com laços na máfia, especializado em lavagem de dinheiro. Calvi, do Banco Ambrosiano, focado em finanças offshore. E Marcinkus, arcebispo e presidente do Instituto para as Obras de Religião, o Banco do Vaticano. Juntos, eles estiveram envolvidos em esquemas de fraude e suborno, destacando-se pela criação de uma vasta rede de empresas offshore em paraísos fiscais como Luxemburgo, Panamá e Liechtenstein. A agressividade financeira de Calvi era incrível, estabelecendo sem parar holdings e subsidiárias globais do Banco Ambrosiano. Mas por que tanto esforço em expandir essa rede financeira? A resposta residia na ambição e na ganância, mas também em uma preocupação estratégica. Na primavera de 1968, o Vaticano enfrentava a ameaça de novos impostos sobre os investimentos da Igreja Católica pelo governo italiano, com receio de que outros países seguissem esse exemplo. Para proteger seus ativos, o Vaticano designou Sindona, então assessor financeiro com experiência na Cosa Nostra, para gerenciar a administração do patrimônio da Sé Apostólica, a PSA. Com essa manobra, Sindona, Marcinkus e Calvi utilizaram as filiais do Banco Ambrosiano para transferir fundos do Vaticano para locais ainda não revelados. Acredita-se que esses recursos tenham financiado secretamente países e movimentos político-religiosos anticomunistas, como a ditadura de Anastácio Somoza, na Nicarágua, ou o movimento Solidariedade na Polônia. Afinal, maçons e católicos compartilhavam um inimigo comum, os comunistas. A loja maçônica Propaganda Do, conhecida como P2, operava na Itália desde 1877, envolta em mistério e controvérsia. Seus membros, os Frati Neri, os Irmãos Negros, formavam o que muitos chamavam de Estado dentro de um Estado. Um governo nas sombras composto por figuras de alto escalão, como membros dos serviços de inteligência, políticos, jornalistas e banqueiros, todos liderados por Licio Gelli, apelidado de O Titereiro Sinistro. Esse integrante das camisas negras de Mussolini e veterano da Falange na Guerra Civil Espanhola, Gelli dirigia as atividades anticomunistas da loja nos anos 70 e, segundo rumores, tinha laços antigos com a CIA.
Gelli concedeu o plano de reativação democrática, visando transformar a Itália em um regime autoritário para combater o crescente Partido Comunista Italiano. Ele acreditava que o verdadeiro poder residia nos meios de comunicação. A primeira etapa do plano envolvia assumir o controle do Corriere della Sera, o maior e mais respeitado jornal nacional da época, o que foi facilitado pelo Banco Ambrosiano e o Instituto para as Obras de Religião. Com o jornal sob controle, a P2 conseguia manipular políticos, recompensando membros da loja com cobertura favorável e colocando aliados na imprensa para moldar a percepção pública. Qualquer jornalista que não seguisse a linha da loja poderia ser censurado. Mas Gelli não parou por aí. Ele utilizou o poder da família Rolli, endividada com os bancos ligados à P2, para expandir seu império midiático. Sob a influência, o grupo assumiu o controle de várias publicações, incluindo Piccolo, Giornale di Sicilia, L'Alto Adige e La Gazzetta dello Sport, ampliando ainda mais seu domínio sobre a mídia italiana. Com figuras como Roberto Calvi e Michele Sindona, a loja também possuía uma influência financeira robusta e conexões profundas dentro do Estado, incluindo políticos e altos cargos militares. O objetivo aparente era estabelecer uma nova elite política e econômica que pudesse transformar a Itália em um Estado mais autoritário, centralista e firmemente anticomunista. No entanto, a habilidade da P2 para operar nas sombras encontrou um fim abrupto em 1981. Uma batida policial na residência do grande mestre Licio Gelli revelou um documento que delineava o plano de reativação democrática, juntamente com uma lista detalhada de mais de 900 membros da P2. Entre os membros estavam altos funcionários do Estado, políticos proeminentes, 2 ex-primeiros ministros, dezenas de senadores, deputados e oficiais militares, muitos dos quais pertenciam ao serviço secreto italiano e ao crime organizado. Nomes notáveis incluíam Victor Emanuel, príncipe de Nápoles, e Silvio Berlusconi, então empresário e futuro ministro da Itália. A exposição desta vasta rede veio à luz devido, em grande parte, ao interesse crescente das autoridades nos negócios obscuros de Michele Sindona. Michele Sindona, nascido em 1920 em Patti, Sicília, destacou-se desde jovem em matemática e economia, habilidades que o tornariam valioso para as máfias no futuro. Formado em Direito, atuou inicialmente como advogado fiscal e contábil, mas logo se envolveu com operações de contrabando para a máfia. Sua capacidade para lavar dinheiro rapidamente ganhou conhecimento entre os líderes mafiosos, rendendo-lhe o apelido de Squalo, o Tubarão. No final dos anos 50, Michele Sindona expandiu seus negócios para os Estados Unidos, associando-se à família Gambino em Nova York, uma das 5 famílias que controlavam o crime organizado na cidade. Nessa época, Sindona era responsável por administrar os lucros do tráfico de heroína. Além disso, ele iniciou a compra de bancos, estabelecendo relações com o Instituto para as Obras de Religião IOR, e aderindo à loja maçônica P2. Um marco significativo foi a aquisição de uma participação majoritária no Franklin National Bank, localizado em Long Island, Nova York. Para Sindona, isso marcava o início da construção de um império bancário nos Estados Unidos. Acredita-se que Sindona teve influência ou tratamento favorável por parte do Partido Republicano e da administração Nixon para facilitar a compra do banco. Seu plano era usar Franklin National Bank como um centro operacional para lavar dinheiro, atendendo tanto ao IOR quanto às suas conexões mafiosas. Contudo, o cenário mudou drasticamente com uma severa queda nos mercados financeiros. Sindona enfrentou perdas substanciais no mercado de dívidas, levando-o a desviar 30 milhões de dólares do banco para tentar cobrir as perdas. Esse desvio deixou o banco com capital insuficiente para suas operações, precipitando uma crise financeira que ameaçava tanto a estabilidade do banco quanto o império de Sindona. Em 1974, as grandes perdas financeiras do Franklin National Bank vieram à tona, levando a uma retirada em massa dos depósitos. Um fenômeno conhecido como corralito. Apesar de buscar a ajuda da Reserva Federal, a assistência não foi suficiente. Naquele ano, o banco declarou insolvência devido à má gestão e fraude, colocando Michele Sindona em uma situação desesperadora. Ele começou a perder seus outros bancos e, com eles, grandes quantias de dinheiro. Dinheiro pertencente a indivíduos que não aceitam perdas facilmente.
Sindona procurou assistência do Banco Ambrosiano, mas Roberto Calvi aparentemente recusou-se a fornecer os fundos necessários para resgatar o que restava do império de Sindona. Em resposta, numa manhã de 1977, Milão acordou coberta por cartazes que denunciavam irregularidades no Banco Ambrosiano de Calvi. Acredita-se que Sindona, em um ato de vingança contra seu antigo aliado, foi o responsável pela distribuição dos cartazes. Essa exposição republicana marcou o começo do fim, pois incentivou as autoridades a investigar mais a fundo o Banco Ambrosiano. Contudo, essa ação não trouxe benefícios para Sindona e a polícia, que já investigava suas atividades, invadiu a casa de Licio Gelli, desvendando a trama maçônica e chocando toda a Itália. Sindona foi preso nos Estados Unidos e na Itália por fraude, perjúrio e outros 65 crimes relacionados aos seus escândalos financeiros. No entanto, foi sua ordem para executar o advogado responsável pela liquidação de seus bancos que lhe rendeu uma sentença de prisão perpétua. Seu destino foi selado quando, 2 dias após sua prisão, ele tomou um gole de seu café e morreu envenenado por cianureto, com um autor desconhecido até os dias de hoje. Como resultado das denúncias de Sindona, as autoridades descobriram irregularidades financeiras no Banco Ambrosiano por meio da sua filial, o Banco Ambrosiano Andino. O esquema funcionava da seguinte forma: o Ambrosiano fazia grandes transferências para o Banco da Nação do Peru, registradas como empréstimos. Porém, o Banco da Nação redirecionava o dinheiro para o Banco Ambrosiano Andino, indicando que essas transações não eram realmente empréstimos, mas uma maneira de inflar artificialmente o valor do banco e movimentar fundos, burlando as normas do Banco da Itália. O juiz encarregado no caso, pasmem, foi tragicamente assassinado por um grupo terrorista de direita, revelando quão complexa era a Itália nesse período. Em 1981, Roberto Calvi foi detido e, enfrentando a pressão, tentou tirar a própria vida na prisão. Posteriormente, foi condenado a 4 anos de prisão e multado em 19,8 milhões de dólares por transferir ilegalmente 27 milhões de dólares para fora da Itália, violando as regulações monetárias do país. Calvi foi liberado condicionalmente e manteve sua posição no banco. Durante esse período turbulento, a máfia intensificou suas ameaças e chegou a atirar nos 2 homens que se candidataram a vice-presidentes do banco, um após o outro, claramente mostrando que não desejava interferências externas nos negócios do Ambrosiano. Em 1982, com o Banco Ambrosiano à beira do colapso, Roberto Calvi recolheu seus pertences e fugiu. Para despistar possíveis perseguidores, ele comprou bilhetes para 9 voos diferentes no mesmo dia. Contudo, sua estratégia parece não ter sido eficaz, pois pouco tempo depois, Calvi foi encontrado pendurado na ponte de Blackfriars, em Londres, com os bolsos cheios de tijolos e aproximadamente 15 mil em diversas moedas. A polícia britânica concluiu que Calvi havia cometido suicídio, uma teoria que gerou ceticismo considerável. Segundo relatos, ele teria se disfarçado, raspado o bigode, viajado com um passaporte falso e carregado uma mala cheia de documentos comprometedores, apenas para, supostamente, tirar a própria vida em uma ponte londrina. A secretária de Calvi também encontrou um fim trágico, pulando do prédio do Banco Ambrosiano em Milão. Dias antes, Calvi havia enviado uma carta ao Papa João Paulo I, alertando sobre o colapso iminente do banco e suas consequências desastrosas para a Igreja, uma mensagem que o Vaticano afirma nunca ter sido lida pelo Papa. Em 2002, a polícia londrina reabriu a investigação sobre a morte de Calvi, chegando à conclusão de que ele havia sido assassinado. As autoridades italianas suspeitavam do envolvimento da máfia siciliana, da Camorra e da banda della Magliana, pois Calvi teria perdido dinheiro de importantes figuras do crime organizado. Em 2005, 5 mafiosos foram julgados pelo crime, mas em 2007 foram absolvidos por falta de provas. Licio Gelli, o grande mestre da P2, também foi investigado por seu possível papel no assassinato de Calvi, mas as evidências não foram suficientes para acusá-lo formalmente. Finalmente, o Vaticano concordou em pagar aproximadamente 400 milhões de euros aos credores do Banco Ambrosiano como uma forma de responsabilidade moral, reparando parte dos danos que haviam sido causados.